Olá, gente. Boa sexta-feira 13 para todos, né? A primeira sexta-feira do ano já é 13. Que beleza. Então, eu desejo um bom momento para vocês que estiverem assistindo ao vídeo. Bom, eu vou tentar ser rápida aqui, mas eu não posso deixar de pedir a sua inscrição, o seu like. Não deixa de like, não, a tia fica tão triste. Seu comentário, suas dúvidas, enfim. Vamos ajudar a crescer esse canal, gente, para nós podermos também ajudar outras pessoas. Só 3% dos brasileiros falam língua inglesa. Eu acho isso muito triste. Mas vamos lá. Depois vocês analisem com calma o porquê disso, tá bom? Bom, gente, eu vou compartilhar a tela, porque vocês, no caso, é melhor para acompanhamento do que nós vamos falar a respeito. Eu havia dito que eu traria situações de advérbio de frequência. Por quê, Silvana? Porque aparece muito em prova, tá? Então, como utilizá-los, em que situações que ele aparece, e a gente vai ver aqui, é um tópico mais ou menos rápido, tá? Essa situação aqui da banca, eu vou manter isso aqui. Eu ia tirar, mas não vou tirar, porque você vê o salário. Gente, desculpa, toda hora fazer sinais que eu sou alérgica. Vocês verem o salário, vocês podem ver até quando vão as inscrições. Novos inscritos poderão se interessar pelo concurso ou somente pelas dicas que a gente tem para dar. Aqui é meu portfólio de trabalho. Querendo, por exemplo, tirar uma dúvida, o que são aulas on demand? 2 tipos. O que é isso? Querendo tirar dúvidas, a gente pode marcar, não tem compromisso, não tem custo, a gente pode agendar, é só vocês entrarem em contato, até mesmo pelo YouTube, que eu faço contato com vocês, tá? E a gente marca uma entrevista de bate-papo, tá? Se você quiser fazer um teste de nivelamento, qualquer que seja. Eu preparo para concursos públicos, proficiência, pré-vestibulares, tem Business English, para quem tem até um vídeo aí que fala sobre os profissionais do direito, né, fora do Brasil. Tem aulas regulares, né, para quem quer aprender a falar inglês, e também tem aulas de reforço, que são para alunos do sexto ao ensino médio, tá bom? Bom, sem maiores delongas, vamos lá, gente. Como eu disse, eu traria, né, a situação advérbios de frequência. Bom, gente, eu já tinha dito, e vou repetir, que ad significa junto, é prefixo, ou seja, pelo início da palavra, ad significa junto. E vérbio, adivinha que palavra é essa? Verbo. Bom, só para que nós não confundamos as situações, o advérbio, ou ele está próximo ao verbo, ou você tem algo, tá, que se relaciona, ou seja, um advérbio, tá, que se relaciona com o verbo. Aqui, eu estou trazendo apenas os advérbios de frequência. Mas só para dar uma dica para ninguém ficar com a pulga atrás da orelha, a pessoa eu posso dizer assim, ó, vou falar em português, tá? Ela dirigia rapidamente. Ela dirigia rapidamente é um advérbio. Mas é de frequência? Não, é um advérbio de modo. E de qualquer maneira, eu poderia ter uma frase imensa, cujo advérbio, tá, ele poderia aparecer em alguns lugares, isso a gente pode trazer depois, mas os de frequência, não. Os de frequência vão aparecer exatamente onde eu vou dizer que ele vai aparecer. Sempre onde estará aqui falado, tá bom? Então, só para que nós saibamos o que é advérbio. Advérbio, ou ele está próximo ao verbo, ou ele se conecta de alguma forma, tá? Ou seja, rapidamente, frequentemente, mas eu posso falar frequentemente numa outra situação, sem ser de advérbio de frequência. Eu posso falar sobre uma coisa que a pessoa estava andando rapidamente, andando, né? A pessoa anda muito rápido
ele seria um adjetivo, não um advérbio, mas muito rapidamente. Tem uma situação de análise, mas eu não vou falar sobre isso, tá bom, gente? Vamos manter aqui no ensino médio. Eu coloquei aqui, né, os mais usados e como utilizá-los, tá? Eu dei esse pequeno prólogo para ninguém achar que advérbio só acontece dessa forma. Não, não é assim. Só os de frequência. Eu tenho ali, eu listei os advérbios de frequência mais utilizados, que são always, usually, often or often, sometimes or at times. Notem que no sometimes eu tenho um asterisco ali. Vamos falar sobre ele. Rarely, seldom, hardly, ever, que significa a mesma coisa. E never, que também que tem lá, tem a tradução aqui, né? Sempre, geralmente, frequentemente, às vezes, raramente, nunca, tá? Agora, muito bonito, Silvana. Como que a gente utiliza os advérbios de frequência? Desta maneira aqui, tá? Em suma, eu tenho aqui, ó. We always talk about football. Nós sempre conversamos sobre futebol. É o que quer dizer essa oração. O que eu quero mostrar para vocês? Na situação em que se encontra o advérbio, tá? Pode ser always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly, ever, never. Ele sempre, veja bem, na situação, advérbio de frequência, ele sempre estará entre sujeito e verbo. Tá bom, gente? Silvana, sempre sem exceção? Tem uma exceção, vou mostrar. Neste caso aqui, tá? Talk, speak, walk, qualquer verbo, com exceção do que eu vou mostrar agora, que é o verbo to be, tá? O verbo to be, am, are, is, you know, are, ou seja, eu até batizei hoje, né? Tive a petulância de batizá-lo de am, is, are. Por quê, Silvana? Por que am, is, are? Porque I am, né? O am é o verbo, tá? Is é o verbo e are é o verbo. São quantos os verbos to be? 3. E aí eu reduzi num pequeno acrônimo, né? Nem um acrônimo, eu botei uma palavra, inventei, né? Um neologismo, am, is, are. Eu só tenho que saber quem o am, com qual sujeito vai o am, com qual sujeito vai o are, com qual sujeito vai o is. Simples assim. Neste caso, o advérbio de frequência, no caso, somente é a exceção, tá? Exceção à regra. Ele vem depois. Ele nunca vem no meio. Ele sempre vem. Por exemplo, se eu falar assim, ó, I am never late for school. Eu estou falando que eu nunca estou atrasada. Eu nunca estou atrasada. Para você ver que em português, eu mudei a ordem. Eu coloquei I never am. Não, tá? Silvana, mas eu vi uma música do Nickelback. Esqueçam música, gente. Música tem licença poética, tá? Estou falando de gramática. Ele aparece sempre depois do verbo to be. Sempre, sempre, sempre. Eu adoro a palavra sempre. E se não for to be, Silvana? Entre sujeito e verbo. É só isso que vocês precisam analisar. Silvana, e se fosse uma pergunta, se fosse uma negativa, se fosse uma pergunta no presente, eu colocaria aqui no we, eu colocaria um do, que a gente não fala do, a gente fala de. Do we, né? Parece um ratinho, né? Ele permaneceria no mesmo lugar. E we always don't. O don't talk, que seria na negativa, ele apareceria de qualquer maneira entre sujeito e verbo. Só que a negativa, eu tenho que ter um auxiliar para negar. Silvana, e o que significa esse do, esse don't? Significa uma interrogativa e outra negativa. São só auxiliares. Não tem tradução. Não é que nem português. Tá bom, gente? Isso não acontece em língua portuguesa. Por isso que muitas pessoas acham que inglês é o O. É muito mais fácil que o português. Posso lhes garantir, tá? Então, gente, isso aqui é a nossa primeira tela. Aí a gente vem aqui, tá? Visualização em textos.
Inclusive, isso foi do texto de ontem, que era um texto enorme, deu um vídeo enorme, né? Devem ter me xingado, que eu falo que é vídeo curto. Eu queria mostrar para vocês como interpretar textos sem o número do parágrafo, sem a linha, sem referência alguma. E vou trazer mais textos parecidos. Silvana, você vai demorar 25, 24 minutos? Vou tentar reduzir. Mas eu tenho que colocar na cabeça de vocês como eu fazer um texto daquele tipo sem ler o texto todo. Ali eram 85 parágrafos. Eu tive que reduzir sem mexer na estrutura do texto, tá? Então, eu tive que reduzir colocando reticências porque não caberia num slide só, tá? Bom, aqui eu peguei exatamente orações daquele texto enorme. Botei aqui, ó. Bank clerks usually need a high school, que é o Banco do Brasil 2018. O que aconteceu aqui, Silvana? Bank clerks são o quê? Os caixas do banco, os caixas bancários, tá? Need é precisar, é o verbo precisar. Está entre sujeito, né? O verbo, na realidade, gente, ele deveria aparecer aqui, só que apareceu em lugar errado. Aqui é o advérbio de frequência. Peço desculpas, mas não dá para consertar agora, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Esse usually aqui, ele vai sempre aparecer entre o sujeito e o verbo que é need, só saiu fora de lugar. Peço desculpas, mas se eu tiver que gravar tudo de novo, a gente perde muito tempo. Só para saber que aqui que é o verbo, tá? Aqui é o advérbio que a gente viu na tela anterior, beleza? Silvana, e aqui, Silvana? Bom, aqui eu tenho sometimes bank recruiters visit your high schools. E botei reticências. Também a mesma prova que eu botei ontem. Gente, Silvana, você falou que o sometimes é um advérbio de frequência e que deveria aparecer que nem usually, né? Entre sujeito e verbo. Sim. Se ele for advérbio de frequência, sim. Silvana, o que você quer dizer com isso? Eu posso classificar o sometimes como expressão de frequência, como o at times. At times, ele não é advérbio. At times é expressão. Silvana, qual é a diferença? Diferença é que no advérbio ele tem que estar ou entre sujeito e verbo ou depois, e a expressão ele começa a frase ou termina a frase. A oração, ou ele está no início ou ele está no final. Ele nunca vai estar, digamos, junto com o verbo. Ele vai estar relacionado ao verbo. Ele nunca vai estar nunca vai estar junto, tá? Então, aqui eu coloquei aqui o sometimes como uma expressão. Silvana, só existe sometimes como expressão? Não, tá? Existem outras que a gente vai trazer. E eu coloquei aqui, eu poderia colocar banks recruiters visit the high school sometimes. Posso colocar no final. Também posso colocar no início. Não vai, aqui ele não é advérbio, tá, gente? Ele não é advérbio. Por quê? Ele está se referindo ao verbo, mas no início ou no final. Ele é uma expressão de frequência. Mas, Silvana, você não falou que o advérbio também pode se relacionar ao verbo estando no início ou no final? Sim, mas é como eu respondo uma situação de como o verbo se pronuncia, tá? Por exemplo, se eu falo, ele corre ou ele conserta sapatos rapidamente, eu estou dizendo como ele conserta, de que forma ele conserta. Aí, sim, ele está se referindo ao verbo. No caso do sometimes, ele está se referindo à frequência do verbo. Entenderam? Então, uma coisa é o verbo e a outra é a frequência do verbo. Por isso que eu tenho expressão e tenho advérbios de frequência. Sacaram? Sacou a parada? Tô que nem o filme, né? Enfim, bank recruiters sometimes visit high schools.
Neste caso aqui, ele é um advérbio de frequência. Se eu pedisse, que não vai acontecer, mas se eu pedisse a classificação gramatical, que a gente chama de sintaxe, eu teria que dizer que aqui é um advérbio. Por quê? Porque ele está entre sujeito e o verbo visitar. Acabou. Aí eu coloquei uma observação no at times. Somente aparece no início ou no final da oração, como aqui o sometimes. Por quê, Silvana? Porque o at times, que é às vezes, não deixa de ser uma situação de frequência. Mas é um advérbio de frequência? Não. Ele não pode aparecer no lugar aqui do sometimes. Ele só pode aparecer no lugar do sometimes na primeira oração, ou no início, ou no final. Isso. Acabou. A dica, né? Hashtag, que eu vou trazer uma surpresa para vocês. Hashtag Fica a Dica é essa daqui, da nossa primeira sexta-feira 13 do ano. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mas não vou me furtar de pedir para que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal da professora Silvana Duarte, que são dicas. Geralmente são dicas pequenas, mas às vezes eu tenho que alongar um pouquinho porque o assunto às vezes é um pouquinho mais complexo, tá bom? Então, sextou, excelente sexta-feira 13 para vocês. Vendo um gato preto, pega o gato preto, porque gato preto é bom, tem em casa, tá bom? Tchau, gente. Grande abraço.